Bem-vindos a mais um podcast com Dani Mello. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial. E tem que ser, até mesmo porque esse é a última gravação, é o último podcast desse ano. Ano que vem tem a segunda temporada. Então, estou aqui com uma profissional incrível, que eu tenho um carinho muito especial, que é a Adriana Camargo. A Adriana Camargo, ela é publicitária, profissional de educação física. Ela é presidente, peraí que eu tenho que botar as palavras certinhas, presidente do CREF Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. E ela também é colunista do Globo Esporte Eu Atleta. E ela, o mais importante ainda desse currículo todo, é que ela tem um método que é muito específico, que ela criou, que é a Adriana Camargo Yoga. Adriana, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Dani, muito. É ótimo, né, a gente poder ter essa troca. Para quem não sabe, né, a Dani foi minha professora de fisiologia, melhor professora. Ela é sensacional. E a gente veio se reencontrar tem pouco tempo, né? É verdade. A gente ficava se falando muito online, né? As mídias também ajudam isso, né? mídias. Se aproxima. Eu sempre sabia o que você estava fazendo, eu também, mas assim, presencialmente a gente retomou isso após a pandemia. Foi. Né? E, assim, e eu vim de roxo, gente, até, né? Eu falei pra ela, a cor, né? Vamos dizer assim, a minha paleta de cores. que a gente Tem o trabalha roxo, tem o azul. Mas eu vim especificamente, assim, por causa da Adriana, por causa da yoga, por causa da espiritualidade, do que representa a cor roxa. Então, eu estou aqui hoje em sua homenagem. Eu acho lindo, eu adoro e faz parte da minha paleta também. Olha só a conexão. E aí eu ia começar o programa, sempre, né, o pessoal já sabe, falando como que a gente se conhece, né? Como é que eu conheço aquele convidado? A Adriana já deu spoiler. Né? Então, nós nos conhecemos na Universidade Estácio de Sá. Foi. Na época, eu era coordenadora do curso de Educação Física e também fui professora da Adriana, disciplina de Fisiologia do Exercício. E daí a nossa, né, conexão. Então, já falei um pouquinho de como a gente se conheceu, mas sem falar um pouquinho mais, porque a Adriana já começou o curso de Educação Física, vamos dizer assim, era uma aluna mais velha. Até mesmo porque ela já tinha uma formação inicial, que era publicidade. Sim. E aí, me conta um pouquinho, o que fez você... Porque, assim, você não fez uma transição sutil. Você realmente, assim... Parou aqui, vou para educação física, vou mergulhar de cabeça aqui. E hoje você acaba que você usa os dois, né? As duas profissões. Mas naquele momento lá, você estava muito empolgada, incentivada, assim, e realmente querendo muito educação física. O que fez, assim? Qual foi o seu despertar para educação física? Eu sempre gostei muito, né, de fazer atividade física. Então, desde os 14 anos que eu já fazia musculação, eu ia com a minha mãe pra academia. Antes eu já fazia balé, natação, essas coisas que criança geralmente faz, né? Mas era uma criança ativa. Era uma criança muito ativa. Eu era daquelas, assim, que me pendurava na árvore, que todas as mães achavam que eu era um mau exemplo no parquinho, porque eu subia, me pendurava de cabeça pra baixo, virava cambalhota, fazia tudo nos negócios. E, assim, as mães ficavam aterrorizadas dos filhos quererem fazer igual e se machucar. Então, eu sempre fui muito ativa. Assim, eu não era uma criança, assim, de fazer maldade com nada, nem de ficar fazendo coisas malucas com outras crianças, mas eu era muito criativa, digamos assim, nas minhas brincadeiras. Teve uma vez que eu resolvi patinar dentro de casa e amarrei sabonete no meu pé. Entendeu? Joguei água no banheiro. Uau! Entendeu? Pois é. Minha mãe. Uma mente muito, assim, fértil. Uma mente fértil. Aí teve outra vez que eu resolvi também que eu ia, tipo, imitar o Tarzan, sei lá o quê, a Jana das Selvas, alguma coisa assim. Aí eu tinha um beliche, eu amarrei minha corda de pular, né? Corda, e resolvi corda, me jogar lá de cima do beliche, enfim. Ou seja, sua mãe tinha que ficar 24 horas com ele, você até dormindo, ela tinha que tomar cuidado, essa criança pode acordar no meio do sonho e querer inventar alguma coisa. Eu era muito criativa, eu era muito física, muita energia. E aí, quando eu resolvi, eu fui amadurecendo, né, eu resolvi correr, porque eu tinha essa energia dentro de mim e adulto geralmente não pode. Você não vai pro parquinho ficar correndo, se pendurando, fazendo essas coisas, não. Não, ficar dando cambalhota. Eu falei assim, gente, onde que eu vou gastar isso? Então, eu já fazia ginástica localizada e resolvi começar a correr. Comecei a correr
E no primeiro dia sofri, né? Era uma atividade diferente, mas logo eu estava correndo assim 10, 15. Aí eu comecei a correr todo dia 21 quilômetros. Todo dia eu corria 21. E alternava com 16 quilômetros na areia fofa. Era 21 num dia, no chão, e 16 na areia fofa. Eu saía de Copacabana e ia até o Leme, voltava para Copacabana e até o Leme de novo voltava. Eu tenho testemunhas, tá? Não é tipo, por exemplo, Forrest Gump. Não é, eu tenho testemunhas. Aí... Mas eu lembro de você na faculdade, na corrida. Você, na época, era Adriana da corrida. Da maratona. Aí eu corria e comecei a fazer, assim, bicicleta, a nadar também e tal, mas o meu esporte mesmo era corrida. E eu falei assim, Aí falou assim, por que você não faz a maratona? Eu falei assim, gente, eu nunca treinei. Aí o pessoal assim, você já está treinada, você pode correr a maratona. Amanhã. E aí eu acreditei, né? Eu falei assim, bom, então tá, então vamos lá, vou correr uma maratona. E corri. E correu com facilidade, claro, com esse treino. Corri com facilidade. E na minha segunda maratona, eu tirei segundo lugar. Fiquei em segundo lugar na maratona. Enfim. E num desses treinos para maratona, veio um amigo meu na ciclovia de Ipanema. E me falou assim, Adriana, por que você não pratica yoga? Vai te ajudar. Me encontrou assim do nada e falou assim, você tá correndo, não sei o quê. Aqueles encontros, você para assim, parei o treino. Não devia, né? Mas ok, parei. E aí, não sei, tô com um tipo de yoga aqui que você vai gostar. Eu falei assim, impossível. Eu não vou gostar de yoga nunca. Aceleradíssima. Aceleradíssima. Eu falei assim, eu sou ligada no 440, né? Nem 220. Aí ele foi e falou assim, não, você vai gostar, você vai gostar. Eu falei assim, bom, adoro um desafio, né? Aí fui lá e falei assim, tudo bem. Ele morava pertinho, casado com uma outra professora de yoga também. Fui lá conhecer. E era Ashtanga, né? Que acho que todo mundo passou em algum momento pelo Ashtanga, quem já começou há muito tempo, né? Que eu já pratico yoga há mais de 20 anos. Eu comecei no Ashtanga, eu conheci o Ashtanga e falei assim, nossa, que legal, achei um desafio. Falei assim, então, vou fazer. E aí, então, peraí, dá uma pausa aí, que a gente tem que fazer o link dela lá na faculdade, da maratona para yoga. Mas eu queria só que você explicasse para quem é completamente leigo, assim, o que é o Ashtanga, quais são os métodos que a gente tem na yoga para o pessoal, assim, se situar um pouquinho. Se quiser, pode até falar ali para a câmera também, que a galera vai entender aí. Então, o Ashtanga é uma série fixa, né? São algumas séries fixas que você, quando completa uma, pode passar para outra. Então, você terminando a primeira série, você pode passar para a segunda. E aí, ao invés de você praticar todo dia a primeira série, você pratica algumas vezes na semana uma e algumas na semana outra. Aí, você passou da segunda para a terceira, você vai fazer a primeira um dia e vai fazer a segunda e a terceira. Acho que 2 dias na semana, 3, enfim. Você passando para outra, então aí você vai até chegar na última série, tá? E, enfim, aí você... Mas eu não conheço ninguém que tenha chegado na última série. Não. E, assim, é interessante a gente reforçar que, assim, que... Porque eu gostei da Ashtanga e você também. Porque é muito desafio físico. É muito desafio físico. É muita força e flexibilidade. Então, é desafio para os dois, né? Porque, a pessoa que é muito flexível, ela tem dificuldade nas posturas de força. Isso. E a pessoa que é muito forte tem dificuldade nas posturas de flexibilidade. Então, ela tá o tempo todo te testando, te tirando da tua zona de conforto. Da sua zona de conforto. E tem dias que você faz tudo, né? De trás para frente, frente para trás, tá super flexível. Fala assim, caramba, agora eu tô arrebentando. Né? No dia seguinte, você vai tentar fazer, não sai nada direito. Então, trabalha muito trabalha o nosso ego. Trabalha a nossa flexibilidade mental também. Sim. Trabalha a nossa autoaceitação, fazer o nosso melhor a cada dia. Porque o yoga, ele não é uma prática física somente, né? Ela é uma prática muito mental, que faz com que você consiga lidar com as adversidades de uma forma melhor. E trabalha muito a sua respiração, né? Quando você domina a sua respiração, você domina a sua cabeça. Porque se você for notar, assim, você respira de um jeito quando está dormindo. Quando você está tenso, você respira de outro. Apaixonado, respira de outro. Né? Quando está resfriado, respira de outro. Então, cada estado emocional, principalmente, influi muito na forma como você respira. E a gente nasce com aquela respiração completa, né? O bebezinho, ele levanta, né? A barriga dele leva e desce. Todinha. Quando você vai crescendo, você vai perdendo essa capacidade de respirar. E aí você vai ficando com aquela respiração travada só aqui em cima. É uma respiração muito pobre. Então você volta a aprender a respirar com o yoga e aí você consegue trabalhar as suas emoções
de uma forma mais adequada. Então, o que aconteceu comigo foi que quando eu comecei a conhecer o yoga, na corrida, eu trabalhava muito meu emocional, mas como uma válvula de escape. Mas eu não resolvia nada. Gastar energia. Gastava, tipo, eu chegava lá chateada, chegava com raiva, chegava frustrada, chegava triste. E aí, quando eu corria, eu ficava toda endorfinada, né? Em produção de hormônio danado. E aí, eu terminava a corrida bem. Já tinha pensado muito, porque né, você corre, você vai pensando, Era uma distância pensando, também, né? A uma distância relativa, grande. E aí, assim, ficava bem. Mas eu não resolvia nada. Eu ficava bem, porque era hormonalmente. Hormonalmente. E também porque eu ficava pensando muito e tal. E aí, assim, eu saía feliz, né? Você sai feliz de uma corrida, de um exercício desse. Mas não resolvia. Quando eu comecei com yoga, começou a apertar meu calo. Começou a doer onde não devia. Começou a me dar um incômodo. E aí eu falei assim, gente, chorava. Tiveram vários momentos em Shavasana, né? É o momento final, onde você tem um relaxamento. Que eu chorava, eu sentia, assim, uma angústia muito profunda, mas, ao mesmo tempo, uma felicidade muito grande. E aquilo ali foi me resolvendo internamente. Bom, moral da história, né? Eu entrei na faculdade de Educação Física, tomei coragem, porque yoga é assim. É para quem quer... é para quem quer, assim, realmente... entrar em contato com a própria essência. E aí eu entendi quem eu era. O yoga me trouxe para mim. Me fez entender quem era realmente a Adriana. Não foi muito fácil. E você ainda se emociona lembrando disso. Me emociono porque assim, uma Adriana antes e outra depois. Então, exatamente isso com a Dani. Pré e pós-yoga. Pré e pós. E agora é de verdade. Agora eu tenho certeza que essa daqui sou eu. Porque antes eu ficava assim, será que não sei o quê? Então, assim, eu tomei coragem, comecei a fazer a formação em educação, em yoga e fazer a faculdade de educação física ao mesmo tempo. Né? A formação em yoga é bem mais curta, então eu terminei logo. E continuei na educação física. Mas, em paralelo a isso, no meio da faculdade... eu me separei e, assim, saí da minha casa, saí da minha zona de conforto. Meu ex-marido falou, preciso ficar com a casa. Eu falei, fica. Preciso ficar com o carro, fica. Fica com tudo, eu vou sair sozinha. Sair sem nada, mas saio inteira. Entendeu? Sim, entendo você perfeitamente. Me identifico. Saio sem nada, mas eu saio inteira. E vai voltar tudo pra mim e volta. Aí, assim, só um entre parênteses, que foi um momento feliz, assim, meu, né? De depois, eu só soube depois. Meu ex-marido encontrou com a minha mãe e todos os médicos dizendo que eu nunca ia ter filho. Porque eu tenho 2 úteros, eu tenho útero bipartido. E eu fiquei grávida dele uma vez e perdi. E foi quando eu resolvi me separar. Porque eu perdi, aí ele também era uma pessoa que acho que tinha seus altos e baixos emocionais. Acho não, era, né? E aí ele foi surfar, deu um jantar, fez tudo, e aí eu falei assim, gente, acabou, né? A pessoa perde um filho e a outra vai surfar, quase bom, enfim. Aí eu falei assim, chega. Se eu precisava de algum sinal mais óbvio do que esse, não há. E resolvi me separar e, enfim, ele virou pra minha mãe um dia, encontrou com ela na rua e falou que... eu ainda ia me arrepender de ter me separado dele, porque ele ia passar na minha frente com um carrinho de bebê e eu não podia ter filho. Bom, só para todos saberem, eu fiquei grávida, né? Eu conheci meu atual marido 1 ano e 8 meses depois, engravidei, tive a minha primeira filha do útero direito. Alguns meses depois eu engravidei do meu útero esquerdo, tive a minha segunda filha, então eu tenho uma filha de cada útero, não só tive, como tive uma de cada um, né? E ele ainda demorou um pouco para ter filho, ainda teve que ficar aguentando, né? Me ver passando com os carrinhos. Com 2 carrinhos. Com um carrinho daquele, parecia um trenzinho, né? Um na frente e outro atrás. Mas, enfim, isso tudo eu tenho uma gratidão enorme, porque eu tenho certeza que se não fosse o yoga para me dar essa coragem, porque eu tinha certeza das coisas, mas era uma coisa meio nevoada. Eu via, mas eu não conseguia enxergar como. E o yoga te dá uma coragem, assim, de você realmente romper. Você não precisa ter certeza, porque a certeza está dentro de você. Você não precisa ver nada do lado de fora para te dar certeza de que você vai conseguir. Porque você já sabe que você vai conseguir pelo que você
sente por dentro. É uma certeza muito profunda, né? É uma certeza muito, assim, você quase consegue pegar na certeza, né? Eu tinha certeza de que ia dar tudo certo. E, bom, deu. Né? Na primeira, logo que eu comecei a formação em educação física e já tinha terminado a ter formação em yoga, uma semana antes ou duas antes de eu terminar a formação, já apareceu uma academia que me chamou para dar aula de yoga. Eu falei assim, não estou pronta. Eu falei assim, tá pronta sim. Me jogaram aos leões, né? Lá fui eu. E o cara falou assim, nossa, você foi a primeira professora que aceitaram para substituir a outra. Você não pode sair daqui de jeito nenhum. E aí comecei, né? Eu acho que quando você vive a sua verdade, é bem nítido assim, né? Que você tá... Você faz aquilo com certeza, faz aquilo com certeza, com verdade, exatamente. E com paixão, né? Com paixão. E, enfim, comecei a dar aula de yoga e depois fui crescendo dentro do yoga e eu sou uma apaixonada pela educação física, eu gosto de treinamento, adoro treino. E aí fui unindo as duas coisas, porque o que acontece? O Ashtanga é uma série fixa. E eu não tinha muita paciência, eu sou muito ar. Eu sou gêmeos com ascendente gêmeos, Mercúrio em gêmeos, Vênus em gêmeos, é um ar total, eu não consigo me prender. Então aquilo ali... Você é meu paraíso astral. Aquário com gêmeos é meu paraíso astral. É verdade. E aí eu não conseguia me conter naquela coisa fixa. Se dá muito bem. Eu não conseguia me conseguir. Eu falei assim, gente do céu, mas isso aqui é muito legal, mas eu não tô conseguindo. Né? Ficar paradinha só nisso aqui, preciso expandir. E aí conheci o Vinyasa, que são as passagens, mais ou menos, a mesma respiração, né? Tem o Vinyasa, que é uma série que não é fixa, mas também é dinâmica, que você também usa aquela respiração pelo nariz, que você faz aquele atrito na garganta, né? Aquela Jai Pranayama, que é a respiração que te dá força e poder, que é a respiração que a gente usa em Ashtanga. Mas você não precisa manter os mesmos asanas. Os asanas são as posturas. Você não precisa manter aquela ordem, você pode ir criando. Não é uma série, vamos dizer assim, tão engessada. Não é engessada. Você tem autonomia, né? Exato. O professor ele vai montando de acordo com a dificuldade da turma, com o objetivo dele naquela prática. Exato. Então, assim, é uma coisa que você pode ser mais criativo, né? Então, eu fui mudando para o Vinyasa, mas ainda não estava satisfeita. Porque eu falava assim, não é possível, porque eu gosto de me mexer, de fazer, subir, descer, ir, voltar. E eu falei assim, aí eu ficava lá, ia de uma postura, aí ia para outra, aí fazia não sei o quê. Aí eu falei assim, não, ainda não é isso. Quando eu comecei a dinamizar, aí eu comecei a fazer dinâmicas dentro dos asanas, né? Ele pegava a perna, passava de um lado para o outro, voltava, abre e fecha, sobe e desce e tal. E fui criando as minhas próprias dinâmicas, pensando também em alguns movimentos, que é engraçado como tudo conversa, né? Na ginástica localizada tem algumas coisas alguns movimentos que você faz no yoga, né? No alongamento tem outros que você também faz. Então, eu fui juntando toda aquela minha história e fui criando realmente, dentro da minha prática, dinâmicas. Então, até hoje eu crio. Nunca, minha aula é uma aula viva. Porque eu penso numa coisa e falo assim, acho que isso aqui vai ficar bom. Aí testo, você, gostei. Aí tem alguns que eu uso mais, outros que eu uso menos, uns que eu uso com as pessoas mais avançadas, outras com os mais básicos. Mas fui criando dinâmicas focando mais no abdômen, focando mais em costas, né? Focando mais em ombro, para fortalecer também, né? Não só na isometria, como nas dinâmicas. Enfim, e aí surgiu o meu método, né? Que algumas pessoas já praticam, já conhecem, você já testou, né? Um dia também. Maravilhoso, gente. Obrigada. Ela é maravilhosa, o método... a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o método. E aí, assim, agora eu acho que eu tô no meu lugar, assim, porque eu consigo unir tanto... Ninguém tem 3 horas para ficar praticando durante o dia, né? Você praticar yoga, respirar, meditar e fazer musculação. Então, acaba que com essa prática você consegue trabalhar todas essas qualidades, né? E ter o ganho de massa magra em 1 hora, 1 hora e pouca, 1 hora e meia, sei lá. Às vezes eu acho que é importante a gente deixar assim, claro, porque até o preconceito das pessoas assim um pouco com a yoga é sempre aquela coisa assim, acho que é uma postura sempre o tempo todo muito estática, muito relaxamento, muita respiração, que tem até
alguns métodos que focam nisso. Tem. Né? Mas tem outras estratégias, tem outros métodos. Então, acho que é importante a pessoa também ver qual que ela se identifica mais, até mesmo pelo seu perfil. Exato. O que ela está buscando. Também não adianta ela ir buscar um método super dinâmico se ela também não está interessada naquilo ali, se ela não se identifica, se aquilo vai, né, incomodar. Então, acho que isso é que a gente fala, né, na própria yoga. Você está fazendo essa série para você. Você não olha para o amiguinho do lado, você não se compara. Não se compara. Você se compara com você mesmo. Seu processo ali, o que eu evoluí, o que eu estou com dificuldade hoje, qual é a minha limitação, por que hoje essa postura não está encaixando, né? Então, a gente tem muito essa preocupação da não comparação e até mesmo dentro dos próprios métodos. Não está falando que o nosso método, o seu método é o melhor. Não é. Meu método não é o melhor. Aquele que a pessoa se identifica. Eu acho que isso que é essa liberdade que é importante. Exato. Mas que as pessoas tenham essa consciência dos benefícios, que os benefícios hoje já são científicos da prática da yoga. Exato. E assim, é interessante como existe algum método de yoga para você, né? Sempre tem algum método que você vai se identificar, porque tem muitas variações. Né? Tem o Ashtanga, tem o Vinyasa, tem o Hatha, que é aquele mais levinho. Tem, enfim, Kundalini. Tem vários métodos de yoga, várias formas. E outra, assim como qualquer coisa que é ensinada, tem o professor, né? Claro. Você vai se identificar mais com um professor. Tanto que a Ashtanga é uma série fixa. É. E tem gente que vai atrás de um professor específico. Exatamente, né? Porque se identificou com aquele professor. Então, mesmo no igual, tem a energia da pessoa, do profissional, que é diferente, né? Então, é isso, você entender qual é a forma de yoga, qual é o tipo de prática que você, como pessoa única, né, vai se identificar. E aí, o seu método específico, é aquilo que a gente conversou, trabalha muita força isométrica, trabalha muita resistência, trabalha bastante flexibilidade. Gente, é pesado, tá? Você sai dali, quando você calcula, foram 400 calorias, 450, dependendo do dia. Então, assim, é uma aula realmente forte, intensa. E aí a gente consegue visualizar aquilo que você falou, né? Visualmente, fisicamente, você consegue ver a melhora da composição corporal, a melhora do tônus muscular, o aumento da massa magra. Então, eu acho que isso que é o grande diferencial. E você hoje, também é importante você deixar isso bem claro, que mesmo com todos esses benefícios, que a sua vida não se restringe só à prática da yoga. Não, eu faço também... Eu faço musculação 1 ou 2 vezes na semana, mas só de glúteo praticamente, né? Porque membro superior eu não faço. Que também treina muito, né? Eu treino bastante a prática de paradas de mão. Sequência, né? As sequências também, é muita flexão, né? Muita isometria, trabalha muito realmente membros superiores. Flexão. Mas eu faço como um complemento, não é assim, eu não... Na verdade, até eu estava ontem conversando e meu marido falou assim, mas você não faz... Você vai lá e você fica 15 minutos naquele aparelho. 2 vezes a semana, vocês não fazem musculação. Você vai lá para fazer uma coisinha ou outra. Eu falei assim, mas faz diferença. É um complemento que faz diferença. Porque o que a gente também tem que fazer as pessoas entenderem assim, como você treina. Qual é o seu volume, intensidade. Você pode ficar 15 minutos ali e ter um efeito danado. Você pode ficar 1h30 e não ter efeito nenhum. Exato. As pessoas têm essa cultura que tem que fazer na academia horas. Você pode fazer 15 minutos e seu treino ser super eficiente. Muito mais do que ela estava 1h30. Exato. Entendeu? A pessoa tá ali, descansa, recupera, pega o celular, posta, conversa, né? E cadê o objetivo? Cadê o treino focado? Exato. Você tem que trabalhar com esse intervalo, né? Quanto menor o intervalo você trabalha de recuperação. Você tem que ver também assim, o descanso, que você cresce no descanso. Você tem que ter o descanso adequado. Então, é muita variação que tem que ser trabalhada fora a alimentação, né? Que não adianta, eu falo assim, gente, não adianta. Proteína, carboidrato, gordura, assim, você não vai construir uma parede sem cimento, sem tijolo. Você precisa de água, você precisa dos elementos, né? Na dose certa. Porque se você bota muito mais de um do que o outro, não vai dar certo, não vai dar o mesmo resultado. Se você enche de água e bota uma colher de sopa de cimento, você não vai fazer a massa para construir uma parede, né? Você sempre se preocupou com a alimentação. Eu lembro de você lá atrás. Você Sim. sempre foi disciplinada com a alimentação. Você acha que quando você foi para yoga, você ficou assim mais
consciente ainda da qualidade desses alimentos que você estava colocando para dentro para preparar essa argamassa? Como é que foi essa questão? Muita gente acha que começou a praticar yoga, obrigatoriamente vai virar vegetariana, vegana. Tem às vezes alguns mitos assim em relação, né, à prática. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que foi essa questão da sua alimentação antes, se teve alguma transição ou não? Teve. Como é que você faz isso hoje? Eu, no começo, né, tentei virar vegetariana. Mas eu sofria. Eu sofria muito. Era um horror. É aquilo que a gente fala, parecia né? que eu tava passando fome. Tá indo contra você, na sua essência. Eu comia e parecia que não saciava. Entendeu? Não saciava a minha fome. E eu até hoje não como muita carne vermelha, assim. Mas de vez em quando, eu sentia necessidade de comer um peixe, né? De comer um frango ou uma carne vermelha, ou o que for. Mas eu me obrigava a não comer. O que acontece? É uma agressão com você mesmo. Um dos principais preceitos do yoga é a não violência. Se você já começa a prática agredindo a você mesmo, não vai dar muito certo, né? O que aconteceu? Eu falei assim, vou tentar ser vegetariana, vou tentar ser vegana. Consegui durante um tempo, mas o que acontece? Eu fui ficando muito fraca, porque a energia da carne é uma energia que ela trabalha também, te dando uma garra, te dando uma coragem, te dando uma força, que muitas vezes, quando você não tem isso em você, porque tem gente que já tem isso inato. Uhum. Quando você não tem isso em você, é meio assim que nem eu, uma pamonha, né? Aí fica faltando, gente, entendeu? Então, assim, você vai ser tipo ali, você não vai conseguir se defender praticamente. Você fica muito vulnerável. Aos poucos, eu fui percebendo que eu não conseguia ficar sem carne nenhuma. E voltei a comer um peixe, voltei a comer um frango. Mas o que acontece? Quando eu fiquei grávida, eu não sabia que eu estava grávida. Me deu uma vontade louca de comer carne vermelha. Eu também, na minha louca, gravidez. alucinada. Mas não foi só carne vermelha, veja bem. Eu estava tão louca de vontade que eu fui assim no quilo. E eu fui no carpaccio, que eu não sabia que eu estava grávida, eu não sabia que eu não podia comer cru, né? Então, assim, dizem que quando a gente não sabe que está grávida, não tem problema. Tá tudo certo. Eu cheguei, foi uma coisa assim, tão falta de educação, porque eu peguei aquele negócio de carpaccio, eu virei no meu prato, assim, 600 gramas de carpaccio, porque assim, eu sempre treinei bastante, e assim, a minha fome é tipo alucinada, quando eu tô com fome eu como direitinho, então foram 600 gramas. E eu comi aquilo ali. Uma vontade. Uma vontade. Eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo, gente. Tem alguma coisa, eu tô possuída, né? Deve ter alguma. Eu tô comendo carne, ainda por cima, crua. Alguma coisa tem estranha. Aí uma amiga minha, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida, porque tava achando que meu peito tava meio inchado. Não foi nem porque ela me viu comendo carne, porque eu nem tinha falado pra ela. Fui lá fazer um exame. E aí eu tava grávida, né? Então é aquela coisa que o corpo fala, aí né? Eu fui e falei assim, gente, o corpo te dá sinais, tá me falando, olha só, o meu corpo, eu tô achando que eu posso dominar meu corpo, assim, que a minha cabeça, mas a minha cabeça faz parte do meu corpo. Meu cérebro faz parte do meu corpo, não é uma coisa de teste, né? Desconectada. Aqui está meu cérebro, aqui está meu corpo. Não. Então, assim, vamos entender que o meu cérebro serve para muita coisa, mas nesse momento ele está sendo burro. Eu estou tentando dominar o resto de um sistema inteiro, inclusive a ele mesmo, que ele faz parte. Eu preciso dessa carne. E aí, durante a minha gravidez, me permiti comer carne. Durante a amamentação, que foram 3 anos, eu comia assim, sopa de carne com legumes, não era nem legumes com carne. Eu enchia, eu botava lá, tipo, alguma coisa picadinha de legumes lá. Carne. Mas era carne, era aquele caldo com aquela carne. E comia pra caramba. Depois que que eu parei de amamentar, a minha vontade de comer carne diminuiu drasticamente. Eu praticamente não como mais carne. Eu não sinto vontade de nada. Nem de carne vermelha, nem de frango, nem de peixe, nada disso. De vez em quando eu vou lá e como. Sinto necessidade, vou e como. Quando eu sinto a necessidade de carne vermelha, eu como. Mas eu parei com esse negócio de querer, assim, seguir. Porque o nosso corpo, ele é único. A minha química é uma, a da Dani é outra, a sua é outra. Não existe nenhum organismo igual. Não existe. Então, assim, não adianta a gente querer seguir um negócio que, assim, agora eu vou ser não sei o quê. Você não vai ser nada, você vai ser você para sempre. Do que você nasceu até você morrer, você não vai ser nada, você vai ser você.
Então, se você entender melhor como que você funciona, entendeu? Entender também, não é tipo assim, tô com vontade, não é obedecer compulsão alimentar também não. Porque ninguém tem necessidade de comer 3 caixas de bombom por dia. Isso aí é compulsão. Isso aí é glicose. Você joga pra dentro, dá um pico de glicose, ele cai, aí você precisa de mais, aí você vai comer macarrão, biscoito, bombom e sorvete. E vai ficar o tempo todo vai achar assim, lá, não, mas eu preciso muito disso. Precisa não. Você não precisa disso, ninguém precisa disso. Tá agredindo seu corpo. Está agredindo seu corpo. Isso é compulsão alimentar, é outra parada. Mas você entendendo realmente como funciona a sua química, né? Você entendendo, olha, eu tô treinando, para anabolizar eu vou precisar de tanto de proteína. Se eu não estou treinando, eu vou precisar menos de proteína, mas eu preciso do carboidrato para carrear essa proteína, eu preciso do carboidrato para energia, né? Eu preciso do lipídio. A gente precisa de tudo, entendeu? Mas o que a gente não deve ter é, assim, uma alimentação desregrada, de você sair se entupindo de alguma coisa. Você começa a se entupir de qualquer... Até de água é ruim. Até água em excesso, eu falo isso. Faz mal. Entendeu? Então, assim, você entendendo como funciona o seu organismo, qual a sua necessidade, aos poucos, você vai entendendo a sua química e vai montando a sua... Né? Não precisa ficar seguindo aquela coisa. Agora eu vou comer meio pão com medindo na colher. Meia colher de chá de manteiga. Ninguém faz mais isso, né? Você aprende a comer, você já vai ter uma noção. Então, se um dia você come um pouco mais de carboidrato, no dia seguinte você come um pouco menos, você comeu a mais de gordura, você vai aprendendo a dosar as coisas. Tudo é equilíbrio, Tudo é equilíbrio. Isso eu aprendi com o yoga. Foi o yoga que me trouxe isso. Porque no começo eu ficava numa coisa muito rígida. E até um pouco preocupado, porque existe uma expectativa do outro em relação a você, né? A Adriana, ela é referência na yoga. Como é que ela come? Como é que ela se comporta? Como é que ela... Né? Tem toda aquela coisa. Não, a yoga está sempre relacionada a essa questão da natureza, da não agressão. E aí você tem a questão do animal. E aí você comer carne. Aí, ou seja, é uma cobrança, é um julgamento que você tem que ficar o tempo todo. Ei, peraí, não. Exato. Eu sou a Adriana, humana, pessoa de qualquer coisa. Assim, E aí eu vou usar os princípios da yoga que você falou... em várias questões da sua vida. Não é só nessa questão alimentar ou de estar dentro de um perfil que a sociedade encaixa, né? Espera de você. Exato. E, assim, inclusive, né, assim, eu me preocupo muito com essa questão ambiental. De não ter menos pastos, que os pastos, eles são desertos verdes, né? Aquilo ali não tem um solo pobre. E eu sei o mal que faz, né? Ter muito gado, muita coisa no planeta. Sim. Em relação, inclusive, à camada de ozônio e tudo, né? Que é emissão péssimo. De gases, emissão de gases para a camada de ozônio é péssima. O meu marido é paisagista, trabalha com isso, eu tenho total noção disso. Mas, assim, não é para eu ficar me entupindo de carne. Mas, às vezes, a carne é uma necessidade. Então, não é ter... É o que eu estou falando, assim, trabalhar com o seu racional. Entre a minha vida e a da vaca, infelizmente, gente, assim, eu vou ter que escolher a minha. Se for para eu preservar o meu sistema, ter que comer um animal, eu acho que faz parte, assim, do ecossistema do mundo. Todos os animais se alimentam, tem um animal come o outro. Às vezes, o gato, às vezes que eu vejo, por exemplo, eu tenho gatos, né? Ele precisa comer uma plantinha, ele vai lá, come aquela plantinha. Ele precisa comer uma carninha, ele vai lá, pede a carninha. Então, é entender que nós somos animais também. A gente faz parte desse planeta, desse a gente faz parte desse ecossistema. Não é sair matando tudo quanto é árvore, comendo todas as vacas, né? Gado, Não é isso. Mas, assim, entender que a gente faz parte disso e que a gente também tem que se respeitar. E sem radicalismo, Sem radicalismo. Eu aprendi a não ser radical. Então, me pergunta assim, o que você é? Olha só, eu sou a Adriana. Eu não sou vegana, eu não sou só yogini, eu não sou só professora de educação física, tanto que isso é uma coisa muito engraçada. O pessoal do yoga fala que parece assim, nossa, mas você parece que é da educação física. E o pessoal da educação física diz assim, nossa, mas você é tão zen, você parece... Eu sou os dois. Eu sou os dois, eu não faço questão de rótulo nenhum. Eu posso ser isso e ser publicitária, né? Eu posso ser isso e ser mãe. Eu posso ser isso e ser dona de casa também, porque não é vergonha nenhuma. Eu gosto de cuidar da minha casa, porque a minha casa é o lugar onde eu moro. Eu quero que seja uma casa bacana, um ambiente legal, acolhedor. E é tão acolhedora. Então, eu sou dona de casa também. Né? Então, eu acho que é isso. A gente não precisa se rotular.
A gente não precisa levantar bandeira de causa nenhuma pra gente ser a gente mesmo e se sentir forte, assim. Eu acho que é só a gente se aceitar. No que a gente se aceita e a gente se entende, a gente já é forte. A gente não precisa mostrar que a gente é forte pra ninguém. Eu acho que é muito por aí, assim. Ai, que delícia. Mas- Você falou um pouquinho que você é mãe, né, da sua rotina. Como é que fica, assim, sua rotina? Porque são 2 meninas, você vive dando palestra aí pelo Brasil inteiro, não é? Aqui no Rio de Janeiro, gente, é difícil achar uma agenda com ela. E ela viaja pelo Brasil e dá prática, faz alguns trabalhos também sociais, também as pessoas convidam, ela também vai, faz várias dinâmicas, né? Sem receber por Sem isso, receber, no faço. sentido realmente de Faço. divulgar o método, de ajudar as outras pessoas. Então, assim, é corrida a sua vida, eu sei. A gente conversa, nossa, hoje tá acelerado. Super. Como é que você dá conta da sua vida assim? Conta um pouquinho como é que é normalmente um dia com a Adriana. Bom, eu geralmente acordo, né, e já começo praticando. Porque eu já dou uma aula logo 7 horas da manhã. Quando as crianças estão em aula, elas saem 6h40. Mas o meu marido que cuida delas de manhã. Ele dá o café, prepara lanche, tudo. Eu posso levantar só para dar tchauzinho e tal. E dar um beijinho nelas e tudo. Mas a divisão é essa, assim. Ele gosta de fazer isso e eu acho bacana também. A parte de compras de casa, essas coisas, sou mais eu. Então, acho que é a minha lua em touro, né? Que eu sou muito de cuidar. Então, eu gosto de saber, assim, qual vai ser a comida, o que vai ser, não sei o que, blá, blá, blá. Então, essa parte toda, assim, de cuidar de comida, de compras, sou mais eu. Tem uma divisão, assim, meio... Aquela coisa que vai também, que foi fluindo com o relacionamento, Foi né? fluindo. Nada rígido. Foi fluindo, por exemplo... eu não lavo louça, porque senão acaba com a minha unha. Eu não lavo louça, gente. Lava louça só meu marido que lava, entendeu? Adorei, gente. Vamos colocar essa regra. As unhas bem feitas, ninguém Gente, lava a louça. olha, ele tem unha feita? Não tem, eu tenho. Então, a louça é dele, entendeu? A louça é dele. E quem não quer lavar a louça, compra uma máquina de lavar louça. Exatamente. Agora, eu adoro passar aspirador na casa. Eu adoro aquele sem fio. Gente, eu adoro ficar passando aquele negócio. Adoro passar. Então, assim, a minha filha mais nova, ela também gosta. Ela fala assim, mamãe, vamos limpar a casa? Ela gosta de passar o aspirador. Um negocinho que é de passar o brilho na casa também, que são os meus apetrechos. Enquanto isso, ele lava a louça e ele arruma a cama. Eu nunca arrumo a cama. Entendeu? E, enfim, aí foi uma divisão, assim. Elas também arrumam a cama e ajudam a botar a mesa do café. Acaba que não precisa obrigar ninguém a fazer nada. Cada um tem mais aptidão para uma coisa, né? Sim. Limpar o banheiro dos gatos eu também não tenho aptidão. Aptidão zero pra limpar gente, o banheiro muito do gato. bonitinho, mas na prática vem os gatinhos, assim, aí passa por você, faz um carinho. Mas eu boto a comida dos gatos. Eu boto a comida. Aí, assim, cada um vai dividindo, assim, de uma forma. Supermercado é uma coisa que geralmente, né, ninguém gosta de fazer, mas eu acho divertido. Então, geralmente, eu que vou. Eu que faço a lista das comidas pra pessoa que me ajuda lá em casa a fazer. Então, é assim, cada um vai fazendo uma coisa e no final tudo flui. Mas como que eu consigo dar conta de tudo? Eu acho que é, assim, não me estressando muito. Porque eu vou fazendo aos poucos e muita coisa. Mas eu chego, por exemplo, eu vindo pra cá. Você otimiza tempo. Eu otimizo o tempo. Eu vindo pra cá. Eu acabei de resolver a coluna do Globo Esporte que vai sair nesse final de semana. Mandei mensagem para minha filha, já organizei como é que vai ser no final do dia que eu vou ter que encontrar com elas para ir para uma festinha. E mandei mensagem também para o meu marido. Assim, ninguém fica se sentindo sem atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tanto tempo com cada pessoa. Mas o tempo que eu tenho é de qualidade. Sim. Elas são muito seguras. Elas nunca tiveram que fazer uma terapia, nada disso. Apesar de eu ser uma mãe que trabalha muito tempo fora. Elas são muito seguras. Isso é uma coisa muito engraçada, assim, que desde pequena, a Melissa, com 1 ano de idade, ela foi pra escola. E a diretora... Fala pro pessoal o nome delas e a idade. Eu sei, elas não sabem. A Melissa tem 13 e a Clara vai fazer 12 no dia seguinte do Natal. Então, uma tem 13 e a outra tem 12. Elas têm diferença de 1 ano e 3 meses. Né? Já vai fazer 12. E eu cheguei, levei na escola e a diretora falou assim, olha, vamos deixar então meio período, né? 2 horas. Vamos deixá-la 2 horas, porque ela pode reclamar. Você me liga daqui a 2 horas e provavelmente vai poder vir pegar. Liguei para ela, dali a 2 horas. Eu deixei no integral. Aí eu deixei, sei lá, 8 horas da manhã. 10 horas da manhã, liguei. E aí? Não, tá ótima.
pode deixar. Até meio-dia. Pode deixar até meio-dia. Eu falei Mas assim, liga! Mas liga. Eu já conhecendo a minha filha, porque na hora de eu ir embora, eu dei tchau. Eu falei assim, Mel, eu tô indo embora. Ela, com 1 ano, fez assim, ó. Eu falei assim, bom, acho que não vai dar muito problema, né? Deu tchauzinho, ficou com a professora que nunca tinha visto na vida. 2 horas. Ficou até meio-dia. Ela falou assim, não, pode vir pegar 2 da tarde. Eu fui pegar 2 da tarde. Falei assim, olha, eu nunca vi uma adaptação dessa. Acho que quem vai ter que se adaptar é você. Amanhã você já pode trazer e deixar ela o dia inteiro. Se ela der algum problema, a gente liga. A gente liga. E no segundo dia, ela já ficou. O dia inteiro. Ela nunca chorou. Aí depois a mais nova também. Foi no caminho, foi no mesmo ritmo. Confesso que a segunda, assim, ela não tinha problema para ficar, né? Mas na hora de eu ir embora, se ela me visse, ela dava assim Mas depois que ficava também, então assim, elas sempre foram muito bem resolvidas, né? Muito seguras. Mesmo eu não passando o dia inteiro junto com elas. Então, eu acho assim, não é qualidade, não é quantidade, é a qualidade do tempo. E o que você fala. E a imagem que os seus filhos têm de você. Porque agora na adolescência, eu vejo muitas pessoas falando que os filhos ficam mais agressivos ou tendem a querer ser diferentes dos pais ou fazer tudo ao contrário do que os pais fazem. Eu acho que, assim, nenhum adolescente gosta de ser mandado, porque eles gostam de sentir autonomia, né? De sentir que eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem. Mas essa coisa, assim, de quererem fazer absolutamente diferente, quererem ser o oposto, eu não vejo. Muito pelo contrário. Elas falam que elas querem ser... Assim, mamãe, eu quero ser igual a você. Ai, então, eu acho isso bacana. Muito. Elas vão já no meu armário, querem usar as roupas. Elas querem... Né? Eu falei, querem que eu compre uma sandália nova? Porque tá todo mundo usando já o mesmo sapato, né? Aquelas modinhas de adolescente, né? Querem que eu compre... Mesma roupa, parece todo mundo uniforme quando você sai. Gente, mas o que é isso? O que é isso, pelo amor de Deus? Assim, tem 30 croppeds pretos, 30 shorts jeans escuros. Aí, o que você usa? All-Star. Eu falei assim, gente, não aguento mais. Aí falou, vamos comprar uma sandália? Não, se a gente quiser, a gente usa a sua. Eu falei assim, não, vamos lá, vamos Black Friday, né? Vamos lá comprar sandália. Ela quer leve 3 e pague 1,5, né? Mas o tênis continua ali, não adianta. É o que ganha. Mas até estão usando a sandália. Eu falei assim, até que foi boa ideia. Então, assim, elas querem sentir que elas têm a palavra final, né? Não funcionam sendo mandadas, mas ao mesmo tempo eu sinto que elas têm uma admiração, né? E isso é muito bacana. Então, acho que é isso, assim. Eu sou uma referência para elas, o pai também. E no final das contas eu consegui reproduzir, assim, o que eu tinha na minha cabeça como uma família bacana, que eu não tive, né? Eu não tive essa família unida, né? De todo mundo fazer as coisas juntos e tal. A gente faz as coisas juntos quando dá para fazer, mas ao mesmo tempo cada um tem a sua identidade. Eu acho bacana você conseguir incentivar isso no seu filho, né? Ele perceber quem ele é no mundo, do que ele gosta. É muito difícil. Eu demorei quase uns 40 anos. Você está sempre tentando se encaixar no perfil do outro, né? E mostrar que é legal ser você mesmo, né? Acho que isso é bacana. A gente aprendeu isso com o yoga, né? Conseguir passar isso para os nossos filhos de alguma forma. E as meninas praticam yoga? Elas já praticaram bastante, né? Acho que elas tiveram uma overdose de yoga na pandemia. eu lembro de alguns vídeos. Gente, assim, elas praticavam, faziam aula sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E eu dava aula o dia inteiro. Então era toda online, aula online o dia inteiro durante a pandemia. E era um chante. E elas falavam assim, ai mãe, de novo. Peraí, mãe, fala mais baixo, porque eu não tenho aula. Elas adoram, mas assim, elas agora não têm praticado tanto. Isso. Mas elas gostam. Sim. E o maridão, conseguiu levar pro yoga? Ele pratica, mas é um praticante sazonal. Ele vai e volta do yoga, mas ele pratica o Karma Yoga, ele cuida da natureza, né? Tá, mas ele pratica atividade física também. Pratica bastante atividade física, sempre gostou. E eu acho que isso que é bastante interessante também. Então, a gente tem uma atividade física que a gente gosta de fazer junto, a gente gosta de caminhar junto, enfim, de ir para academia juntos. Ele pratica yoga também, ele gosta de meditar. Ele adora meditar. Então, Tem um complemento aí, vocês dois. É bacana.
É bacana, eu plasmei no universo, né? Eu acho que a gente plasma. Ao invés assim, de ficar falando, olha, só tem homem que não presta, olha, só tem homem que não sei o quê. Eu falei assim, gente, só atrai, hein? Isso também é mantra, hein? É mantra também. É importante, Adriana. É importante você falar isso, do que a gente projeta. Então assim, você quando repete nossos pensamentos e quando a gente verbaliza, pior ainda. Quando a gente verbaliza, nem que seja de brincadeira, nunca brinque falando alguma coisa negativa em relação à sua pessoa. Eu não vou nem falar aqui o que você não deve falar, porque eu vou estar falando. Mas assim, nunca fale nada negativo em relação a você. Nunca, nem brincando, fale alguma coisa assim, tipo, eu não isso, eu não aquilo, sabe? Você projeta aquilo ali. O seu cérebro, ele não entende quando é brincadeira. Ele não entende que aquilo ali não é verdade. Ele vai achar que aquilo ali é verdade. Então, se você brinca foi repetindo muitas coisas negativas em relação a você, ou em relação ao seu filho, ou, sabe, assim, você não consegue isso, eu nunca terei isso, eu nunca conseguirei isso. O seu cérebro, ele vai trabalhar nisso. E primeiro, assim, ele nunca entende que é uma brincadeira. Então, ele vai trabalhar em relação a você não conseguir atingir realmente aquilo ali. Então, se você fala o tempo todo que nenhum homem presta, que você não vai conseguir alcançar aquilo ali no seu emprego, que não sei o que, aquilo ali, de alguma forma, você está trazendo aquilo ali para você. Então, veja bem o que você está falando, o que você está projetando, porque quando você chegar, foi você que pediu. Tem que ver o meio cheio, falar as coisas positivas, pensar no positivo, né? Ter assim, atitudes positivas com a vida, ver o meio cheio. Não é a positividade tóxica, não é disso que eu estou falando. Mas assim, a palavra tem poder. O seu pensamento tem poder. O pensamento é energia. Eu acho que todo mundo aqui já passou por algum momento de você pensar no negócio, o negócio acontecer. Isso. Pensar numa pessoa, a pessoa ligar, mandar mensagem. Gente, eu fico chocada. Pessoas que às vezes você não vê há anos. Aí você pensa na pessoa, a pessoa te manda uma mensagem. Não é? É verdade. E a intuição é que nem um músculo. Quanto mais você treina, mais você tem. Então, você utilizando a sua intuição, o seu poder do pensamento, quanto mais você faz isso, mais você consegue utilizar e ter sucesso na utilização. Então, é isso, assim. Pensem positivo, canalizem para você as coisas que vocês querem, né? Assim, sucesso, é o que a gente até amor, conversa. Saúde. E seja grata pelas suas conquistas, né? Mesmo porque tem gente, né? Tem gente que só quer as grandes conquistas. Não, vamos pequenos passos, pequenas conquistas. Celebre as pequenas conquistas. Não adianta você querer um impacto grande de uma hora para outra. Seja grato pelas pequenas conquistas. Exato. Isso, você não nota isso muito no yoga, assim, que são pequenas conquistas? Pequenas conquistas. Vezes, assim, conseguir esticar a perna. Conseguir segurar o meu dedão equilibrar do pé. aqui agora, um pouquinho mais, né? Exato. Antes eu não conseguia, agora eu já estou conseguindo equilibrar aqui. Já consegui um pouco mais de amplitude nessa postura, né? Que você ficava lá. Então, assim, no yoga, acaba que ajuda. A gente exercita essa gratidão com as pequenas conquistas. E a gente leva isso quando a gente sai. O yoga mesmo, ele é praticado quando a gente sai do tapetinho. Em cima do tapete é aquela hora que você vai praticar tudo fora do tapete durante as outras 23 horas, inclusive dormindo, né? E é impressionante que às vezes você não se dá conta disso. Eu lembro uma situação que foi, assim, para mim foi um processo realmente... Eu nem esperava, fiquei chocada, porque eu levei a Lila Spilman, que você conhece, que é a nossa querida, grande praticante de yoga, foi uma das pessoas que realmente me introduziu no yoga. Um beijo, Lila, amo você. Amamos. E aí, levei ela para fazer uma prática no meu trabalho. E quando ela chegou no meu trabalho, essa aqui é a Lila, minha professora de yoga, essa aqui é a Lila, minha professora de yoga. Todo mundo. Nossa, você que é a professora da Dani. Olha, a Dani é outra pessoa. A Dani é pré e pós-yoga. Mas assim, foi unânime. E aí, nem eu esperava aquilo. E quando as pessoas começaram a falar aquilo, eu falei, nossa, realmente agora eu tenho consciência, né, de como que eu mudei. E assim, eu sabia que eu tinha mudado em várias questões, mas eu não tinha noção de que o impacto era tão visível para todo mundo ao meu redor. E isso é muito legal, quando você muda de uma forma positiva, muda para melhor. Isso é importantíssimo. Porque o yoga é união, né? Yoga significa união.
E é uma união de você com você também, né? De você realmente se compreender. O que te faz bem, parar de se agredir, né? Não quero ir, assim, claro que tem situações às vezes que você é obrigado, mas assim, não ficar se obrigando a agradar o outro, porque eu vejo que uma das grandes dificuldades do ser humano em se colocar é porque ele precisa muito da validação do outro, né? De um consentimento externo. Quando você começa não é fazer pouco nem nada disso, mas é realmente não ligar tanto para o que o outro está achando, isso é libertador. Isso significa que você está seguro, Exato. que você está centrado, que você sabe exatamente do que você precisa, o que você deseja. Eu falo muito isso. Você já assistiu algumas palestras minhas, né? Que as pessoas têm medo do não. Quando você fala não, você está o tempo todo querendo se justificar. E você não ir, de repente, e me encontrar com você em algum evento, não é que eu não queira estar com você ou que você não seja importante na minha vida. É porque naquele momento eu simplesmente quero ficar em casa, quero descansar, quero ter mais tempo com a minha família. Exato. Né? E as pessoas estão o tempo todo querendo agradar o outro e se agredindo. Exato. E aí isso não pode ser bom. Aí o que acontece? Aí você fica estressado, fica rancoroso. Irritado naquele lugar. Né? Quer fazer uma coisa prazerosa, você tá ali, né? De mau humor. De alguma forma, depois você vai querer cobrar isso. Ou da pessoa ou do mundo, sabe? Assim, viu fazendo coisa que eu não quero, aí também depois, de repente, chuta o balde, né? Ou tem um momento de cólera, de raiva, e solta em cima da pessoa, às vezes até que não deve. Por quê? Porque você está se agredindo o tempo todo, depois você vai ter que soltar essa agressão de alguma forma, porque você está o tempo todo indo contra a sua essência. Ou pior, desenvolver alguma doença. De você, vamos dizer que a gente ficava brincando que é engolindo sapo, né? E isso você vai, né, trazendo, introspectando isso tudo e vai canalizando isso internamente que vai explodir. Seu corpo vai responder de alguma forma negativa em relação a toda essa confusão, essa mistura de sentimento e de angústia que está dentro de você. Isso não quer dizer que quando você pratica yoga, você deixa de sentir raiva, ou deixa de sentir medo, ou deixa de se sentir frustrado, ou não tenha nenhum momento de cólera mais na sua vida, tá? Você vai ter. Você vai, né, ficar com raiva. Você vai virar uma pessoa, né, completamente santa e zen. Não, a gente também surta. Isso é importante falar. É importante falar, gente, vocês não vão virar monges, porque a yoga, e mesmo os monges, eles têm seus momentos. Isso. O problema não é você sentir a raiva, é como você canaliza essa raiva, né? E como você compreende essa raiva. E assimila e trabalha essa raiva. Mas você vai continuar sentindo raiva. Você vai continuar sentindo, inclusive, inveja. Você vai continuar sentindo dores. Você vai continuar ficando triste. Você vai continuar tendo TPM. Entendeu? Não é um milagre. Mas você vai saber como administrar muito melhor. Né? Isso aí não vai ficar te consumindo tanto do seu dia. Você sabe que aquilo ali vai passar. Na verdade, eu não deixo consumir nem nada. Eu sinto e falo assim, ai, gente, que chatice, que sentimento ruim, tchau. Dou adeus pra ele, me desapego rapidamente. Você aprende a canalizar isso e resolver de uma forma mais rápida. Você, assim, por que você tá sentindo isso? Aí você entende dentro de você, eu tô sentindo isso por causa disso, disso. Então é aqui que eu tenho que resolver. E se eu posso mudar isso? Acaba sendo uma terapia, né? E se eu posso mudar isso, às vezes eu não posso mudar isso. Às vezes eu estou sentindo por causa de outra pessoa e eu não posso mudar o outro. Né? E o que eu vou fazer se o outro não... Então, assim, eu tenho que aprender a lidar com o outro e não querer mudar, porque aquilo não depende de mim, a mudança. É muito interessante o que você falou, porque eu tive essa experiência dentro da minha própria casa esse mês ainda. A minha filha chegou e foi expulsa de sala. A diretora me ligou e falou, olha, eu expulsei a Melissa, foi convidada a se retirar da sala. Porque ela estava jogando o jogo da velha no meio da aula de matemática. Sei lá, ela estava de matemática não, de português, porque ela estava indo na época de recuperação não, de prova final, que ela ficou em prova final em matemática. Mas aí tinha que assistir todas as aulas do dia. Então, na aula que ela achou que ela não precisava assistir, a professora chegou e ela não viu. Ela estava respondendo alguma coisa no celular. Aí a professora falou, e tal, ela botou o celular de lado. E, em algum momento, a professora achou que ela estava jogando o jogo da velha. E expulsou ela, né? Convidou a se retirar, ela e mais 2 meninas da sala.
e me ligou. Olha, estamos tendo esse problema e elas estão achando que estão certas, porque elas não estão tendo que fazer não vão ter que fazer essa prova final, mas elas não podem desrespeitar a professora, não sei o quê, blá, blá. Eu falei assim, tá certo, não sei o quê. Aí, fiquei com aquilo ali e falei assim, não, pode deixar, vou conversar quando ela chegar em casa. Ela chegou em casa e ela falou assim, mamãe, eu falei assim, eu falei assim, eu quero conversar com você. Ela falou assim, eu já sei que você vai me falar. Eu falei assim, então, Melissa, por que você ficou jogando o jogo da velha no meio da aula, não sei o quê? Eu não estava jogando o jogo da velha. Eu falei assim, mas ela falou que você estava e tal, que até ficou rindo. Eu falei assim, mãe, eu não estava jogando o jogo da velha. Eu sentei, as meninas que estavam atrás de mim estavam jogando o jogo da velha. Acho que a caneta delas falhou, sei lá o que. Elas me pediram uma caneta. Eu estava olhando para frente, no que eu virei e dei a caneta, a professora viu, sei lá o quê, e achou que eu estava jogando o jogo da velha, ou que não sei o quê. E mandou a gente para a coordenação. Eu falei assim... E eu já tinha parado, não estava mais nem com o celular, eu não estava fazendo mais nada, eu estava assistindo a aula. Eu falei assim, por que você não falou isso? Porque não ia adiantar nada. Eu falei assim, como que você achou que não ia adiantar nada? Porque não ia adiantar, porque ela não ia acreditar em mim. Como você sabe que ela não ia acreditar em você? Aí eu falei assim, porque ela não ia acreditar, ela estava de costas, ela não viu. Eu falei assim, na sua sala tem câmera? Eu falei assim, tem câmera. Eu falei assim, então ela ia olhar na câmera. Você falou assim, então olha na câmera que você vai ver que eu não estava jogando o jogo da velha e que eu não estava fazendo nada. Mas a câmera está quebrada. Eu falei assim, mas aí o problema não é seu. Aí o problema é da escola. Se ela não acreditar em você, o problema é dela. Se a câmera da escola está quebrada, o problema é da escola, que não devia estar com a câmera quebrada, e da professora e da diretora que devia já ter mandado consertar. O problema já não é mais seu. Agora, você não ter se colocado... Aí já é sua aí é seu problema. É. Então, eu não tô chateada com você... Porque você foi expulsa, porque né? você foi expulsa da sala. Eu tô chateada com você porque você não se colocou. Porque se fosse alguma outra coisa, poderia ser vamos imaginar assim, se fosse um assassinato, né? Botar logo uma coisa bem grave. Estavam lá 3 pessoas. Mas não ia adiantar nada eu me colocar. E aí? Mas o problema é esse. Você ia levar uma culpa de um negócio que você não fez, porque você não se colocou, aí você tem um problema. Aí você tem um problema porque você tem que se colocar. Você tem que falar a verdade. Você tem que ter essa coragem e, enfim, isso aí foi seu maior erro. Foi você não ter se colocado e não ter sido expulsa. Eu não fiquei chateada por você ter sido expulsa. Agora, amanhã, a primeira coisa que você vai fazer vai ser conversar com a diretora, dizer para ela que você não fez e se colocar. E dizer que você não fez isso e que se não tiver a câmera para ter filmado, o problema é da escola. Não é seu. Mas que você não fez, entendeu? Você não pode levar uma culpa de um negócio que não aconteceu. Então, acho que é assim, você, através do yoga, você consegue entender melhor também como se colocar nas situações e até onde ir, e também até se colocar de uma forma não agressiva. Não, é isso que eu ia falar agora. Sem é brigar. Se colocar sem o conflito. E entregar o problema para quem ele pertence. O problema de não ter câmera é da escola. Entendeu? Não é seu. Mas você não pode já partir do pressuposto de que não vai adiantar nada. Aí tá errado. Sim. Perfeito. Eu acho que... Perfeito. Adriana, vamos lá. Olha só, gente. É muita coisa para falar. A gente fala, né? E você, então, com essa vida cheia de atividades, e aí você ainda inventou mais uma história, que a gente gosta de inventar história. Eu costumo brincar, né? Você quer alguma coisa, peça para pessoas ocupadas. Exatamente. A gente dá um jeito, não dá? A gente resolve. A gente resolve. E aí você assumiu a presidência do CREF, né? Quem não sabe, o CREF é o Conselho Regional de Educação Física, e aqui no Rio de Janeiro ele é distribuído por regiões. Então você assumiu ali essa coordenação, chega a ser uma presidência, como é que funciona isso aí? Na região da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Assim, é uma coordenação. Eu sou responsável pela Zona Sul 2, né? A Zona Sul, que vai desde o Humaitá, pega a região toda da Lagoa, Ipanema, Leblon, até ali a subida do Vidigal. Então, eu sou responsável por essa área e os profissionais que atuam nessa área
tendo algum problema, tendo alguma coisa que eles queiram fazer nessa região, vamos dizer, uma aula na Lagoa, alguma coisa assim, eles podem se reportar a mim, né? Além da pessoa que toma conta de todas essas regiões, que tem uma outra conselheira que toma conta de todas essas regiões juntas. Mas aí a gente fica administrando os pedacinhos, né? Para facilitar o todo, que é muita coisa. Que na verdade nem é um pedacinho, né? É um pedação. É um pedação, né? exato. Pedação. Tinha que ser por bairro aqui no Rio de Janeiro. Bairro aqui no Rio de Janeiro. Gente, pois é. E aí, o que te levou a ir pro CREF? O que te levou a esse convite? O que te levou a você falar, não, eu quero agora participar disso, eu tenho responsabilidade aqui na profissão, eu quero ajudar nessa parte? Eu sempre gostei de sentir, assim, que eu faço parte dos movimentos positivos das profissões que eu tenho, né? E eu acho que o Conselho de Educação Física é um conselho que a gente deve ficar muito orgulhoso, né? Eu vejo os conselhos de outras profissões não são tão organizados, não tem essa união toda, não tem, assim, um lutando a favor do outro, né? Pela profissão. Inclusive, não tem nem, assim, esses encontros tão legais que a gente tem. E aí eu fui começando a participar dos cursos, fui começando a participar dos encontros e fui começando a entender, assim, melhor como funcionava e me identifiquei. Aí me chamaram para ser membro da comissão Zona Sul e depois me chamaram para ser presidente dessa área, né? Da comissão Zona Sul e Centro, área 2. Na verdade, a gente funciona fazendo com que haja uma união ainda maior, né? A gente unindo as pessoas. Nas academias, por exemplo, se tem algum problema em alguma academia, eles se reportam a mim também. Eu levo esse problema para o CREF. E aí, vamos dizer, profissional que esteja irregular, academia que esteja suja. Você acaba centralizando um pouco... filtrando também as coisas mais sérias e coisas que você pode resolver de uma forma mais rápida para levar os problemas maiores para um conselho, um colegiado maior no CREF, né? E assim, ideias de cursos, de capacitações, né? Que o CREF tem bastante capacitação. Então, as ideias de quais capacitações que os profissionais querem, as que eles gostam, as que eles querem repetir. Então, eu vou sempre nas capacitações da minha área. A não ser assim, que às vezes tem duas no mesmo horário, mas eu sempre procuro ir. E fazer parte desse movimento, assim, da profissão ficar sempre atualizada, né? Porque depois que a gente sai da faculdade, a gente vai ficando defasado. Então, essas capacitações são muito importantes para a gente se manter atualizado na área e conseguir continuar fazendo parte, assim, de um grupo. Porque também tem isso, né? Acaba quando você está estudando, você faz parte de um grupo de pessoas que estão interessadas no crescimento, não só profissional, né? De ganho financeiro, de crescer, mas também de conhecimento. Sim. Você está ali sempre se atualizando e tal, e junto de profissionais capacitados, interessantes e que se interessam. Quando você se forma, você vai ficando meio solto, né? E o CREF, essas comissões, ajudam também a fazer com que você esteja sempre perto de pessoas nesse círculo virtuoso, né? Sim. De crescimento e de atualização profissional. Os cursos de capacitações profissionais. Eu sou sempre voluntária, gente. Eles chamam, eu falo, tá bom, né? Vou falar não. Vou falar não pra ela. Dani, preciso de você pra dar um curso. Claro, minha amiga, claro. Vamos só ajeitar a agenda. É isso, a nossa agenda é isso. A gente dá um jeito naquela agenda. Agenda flexível. É uma agenda de yoga, né? Tipo assim, aí você não é rígido, né? Você consegue. Eu acho que é isso. Eu acho que o segredo da gente conseguir levar a nossa agenda é a gente trabalhar com a nossa flexibilidade e não ser tão rígida dentro do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. A gente saber que a gente consegue fluir de uma coisa para outra se desdobrando, né? A gente não se quebra, assim, a gente se desdobra. Isso. Né, gente? Perfeito. E aí, dentro do CREF, sem problema, e dentro do CREF veio ainda o CREF Mulher. E aí, conta um pouquinho, que você também está liderando esse movimento. Eu fui a alguns encontros, gente, lindíssimo, adorei a energia, foi muito legal. Ele foi idealizado por uma pessoa, por uma mulher do CREF, né, pela Elô, e ele é um movimento para reunir
as mulheres, né? Ele foi criado para reunir as mulheres que estavam em liderança nas comissões, né? Que estavam em liderança dentro do CREF. Acabou crescendo, né? E assim, foi visto que não tinham tantas mulheres em lideranças dentro do CREF, as mulheres foram sendo mais empoderadas, e é um movimento que vem crescendo desde 2022. É um bebezinho ainda, É um bebezinho. É um bebezinho, mas é um bebezinho forte, né? Tá sendo bem alimentado. Exato. Tá sendo bem desenvolvido, Exato. estimulado. Exatamente. E tem como objetivo realmente reunir, empoderar as mulheres dentro de uma classe que durante muito tempo teve praticamente só homens, né? Então, é um movimento de empoderamento feminino dentro de uma classe que ainda é bem masculina. Sim, você vê isso, né? Em vários congressos que eu vou palestrar, muitas vezes eu tenho essa noção quando só tem eu na foto lá. Não né? Eu tenho a foto de todos os palestrantes, só tem eu de mulher ali. Eu falei, gente... Mas só tem eu ali para estar naquele momento ali. Exato. Agradeço, né? Inclusive... o carinho, a preferência, mas tem mais gente, tem mais mulheres capacitadas. Inclusive, essa é uma questão que uma vez eu até falei, me chamaram para dar uma palestra, para dar um curso. Falei assim, gente, mas só tem homem. Como assim só tem homem aqui? Não é possível que não tenha nenhuma mulher que fale bem sobre esses assuntos. Exato. Né? Eu questiono também isso. E assim, não é uma questão de querer tomar lugar ou de achar que não é feminismo, não né? Aquela coisa de levantar bandeira. Não é por aí. É uma questão simplesmente de um questionamento mesmo, porque parece que quando tem homens, eles tendem a chamar mais homens. E mais homens. É muito difícil o homem chamar uma mulher. Geralmente, quem chama a mulher é uma mulher. Quem me chamou para ser presidente de comissão foi uma mulher. Entendeu? Então, assim, é muito... tem aquele machismo estrutural ainda. A gente não pode negar que existe. Enquanto houver isso, a gente realmente vai ter que fazer um esforço grande para puxar mais mulheres para as situações de poder e de ensino, né, de tudo, porque parece que há uma divisão nas profissões entre profissões mais masculinas e mais femininas. Da mesma forma que você vai ver, assim, por exemplo, empregada doméstica tem muito mais mulher, né? Advogado tem muito mais homem. Arquitetura tem muito... Engenharia, né? Engenharia tem muito mais homem e arquitetura tem muito homossexual e muita mulher. Enfermagem, uma profissão muito feminina, né? Tem muito isso ainda, assim, alguns rótulos. Tem alguns rótulos, assim, a gente tem que tirar isso, gente. Não é... Você pode circular em todas as áreas, sendo homem, mulher, LGBTQIA+, eu não sei todas as letras, não. Mas, enfim, você pode circular por tudo quanto é lugar e ser respeitado como uma pessoa capacitada, né? E reconhecida como uma voz naquilo ali. Eu até participei de um podcast aqui na semana passada como convidada, e o que eu falei é exatamente isso. Um homem mediano, ele se destaca no mercado de trabalho. A mulher mediana, ela é engolida. Ela é engolida. Ela tem que ser muito boa para ela poder ser reconhecida dentro do mercado de trabalho. Então, isso acontece, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, não é que você falou, não é um movimento de feminismo, mas assim, a gente fala o que acontece, é o que é a realidade. Não, olha só, e isso é uma coisa impressionante também em relação à idade. Eu consigo fugir um pouco desse estereótipo. Eu não para mim, a idade não me define e também não me corta, não te limita, não me né? Limita. A idade não me limita. Mas eu vejo o seguinte, que os homens, na maioria das profissões, eles, quanto mais velhos, vão sendo considerados mais experientes, mais sábios e melhores no que eles fazem. As mulheres são descartadas. Isso é fato. Sim. Tá muito velha. Tá falando isso porque tá velha. Não sei o quê. Os homens não. Os homens, eles são mais experientes, mais sábios. São mais reconhecidos, inclusive. Então, tem esse movimento também da gente ter que lutar, sim, por esse espaço. Isso não tem nada a ver, como eu falei, com ser feminista, nada. Isso é um fato. Sim. Estatística. Contra estatística é aquilo assim, contra número
Ninguém pode falar nada. É estatística. Bota na estatística. É isso, não tem como ir contra. Gente, a Adriana tá falando de idade. Gente, essa mulher, ela é maravilhosa. Ela tá com esse kimono, assim, que tá disfarçando. Amiga, não, amiga, só dá uma caidinha, assim, pra ver esse trapézio, esse ombro, Vou lá, esse hein, braço, essa massa muscular. Gente! Olha só, É o bracinho de gente. yoga. Olha só, esse ombro da yoga, esse braço da yoga. Aqui o ombrinho do Gente, yoga, como é que alguém ombrinho do pode questionar a idade com essa mulher maravilhosa? Assume a idade, treina, fala abertamente. Eu falo abertamente, eu acho que a gente tem que se orgulhar da nossa idade. A gente tem que se orgulhar, a gente tem que não ter vergonha nenhuma, nem homem, nem mulher, de falar que tem a idade que tem. Porque assim, é a nossa história, né? É a nossa história. E a gente tem que trabalhar naquilo, ser o nosso melhor a cada dia. Tem algumas coisas que vão melhorar? Tem, sempre. Tem algumas coisas que vão piorar? Tem. Mas você não pode se acomodar. Eu acho que o lugar cômodo é o mais incômodo que existe, porque dali você é só ladeira abaixo. Quando você se acomoda, aí você realmente começa a perder espaço, mas porque você se colocou nesse lugar. Né? Verdade. A gente está sempre buscando, né? A gente está sempre A gente está buscando. sempre em movimento. Não, o pessoal fala assim, mas eu já não consigo fazer, eu gosto de treinar, né, de cabeça para baixo e tal. Eu comecei a treinar com mais de 40. O handstand, né, as paradas de mão e tudo. Inclusive, ela fez várias capacitações junto com o Circo de Soleil, que eu lembro, quando estava aqui no Rio. Faz aula de circo. Faço aula de circo, gente, no banquinho da praça. Aí eu falo assim, né, tô com 52. Olha só, até esquece, gente, até esquece a idade. 52, e olha, eu falo assim, imagina, né? Eu falo assim, agora, 52, a minha meta. Eu falo assim, pelo menos mais 52 eu tenho. Como é que eu quero viver esses 50? E não se compara pra trás, né? Não. A Adriana é maravilhosa, a Adriana agora, de 52. Agora é só olhar pra frente. Como é que eu quero chegar nos 60, nos 70, no 80? 70, 80, entendeu? Eu quero chegar fazendo muitas coisas. Eu brinco, eu falo assim, gente, se eu estou fazendo parada de mão assim com 52, imagina com 60, né? Vamos pensar assim, pra frente, eu quero melhorar. A gente tem como melhorar. Sempre. A gente tem como melhorar sempre. E passar adiante o que a gente já sabe, né? Isso também é uma maneira de progredir. Você ter alunos, né? Isso é muito bacana, né? A gente poder ensinar. Perpetuar, né? Perpetuar. Eu acho que é assim, um presente eu ter recebido. E é uma retroalimentação, né? É uma retroalimentação. A gente chegar para os alunos e conseguir passar e ver eles conseguindo e tal. E muitas vezes a gente aprende com eles, né? É impressionante como... Ou a gente vê lá na formação em Educação Física e depois está aqui, e você vê o sucesso, e depois eu virar aluna. Não é? Uma retroalimentação. E aí eu sou aluna agora na yoga e a gente aprende sempre, né? Sempre. A gente está sempre aprendendo, a gente nunca para de aprender. E se você acha que... E bater palma, né? É isso. Olha só, que sucesso lindo. É viver a vida, gente. Porque eu sempre... Isso é uma coisa que eu também digo assim, gente, vida não é série. Não é assim, gente, essa série aqui tá chata, mas quando terminar eu assisto outra. Vida não é assim. Essa vida aqui tá chata, você mesmo tem que mudar, porque você não vai ter outra oportunidade. Eu não sei o que teve antes, não sei o que terá depois, né? Isso aí, cada um com as suas crenças. Cada um com as suas crenças e suposições. Mas o que a gente sabe é o agora aqui. É o agora. Então, se você tem que mudar, você tem que mudar hoje, né? Você tem um tempo limite aqui nesse plano. Como Adriana, ela como Dani, então a gente tem que aproveitar. E aproveitar sendo feliz. E aproveitar exercendo as nossas capacidades. Então, não fica deixando para depois. É muito bom, assim, você tomar aquela coragem e fazer aquela mudança que você está precisando. E você fica tão orgulhoso de você mesmo depois, né? E aí, falando em depois, a gente já está aqui, né? O último episódio do ano. Falando já em 2024, chegando aí. Novos projetos para 2024. Eu tenho, né? Eu sempre tenho novos projetos, gente. Eu tô com vários projetos, inclusive, né? Tô querendo agora formatar, né, o meu método, colocar ele no papel para conseguir passar para outras pessoas. Tô pensando, né, em fazer o mestrado. Ai, gente, ela vai ser minha aluna de novo. Ai, meu Deus do céu. Mais uma vez, vamos nós de novo. Será que ela vai me aguentar? Olha o ciclo, olha a retroalimentação aí, ó. Será que ela vai me aguentar, gente? Não sei, gente. Não sei. Se a gente ficar muito estressado, a gente faz yoga.
A gente faz yoga, qualquer coisa. Mas, enfim, tô sempre cheia dos projetos, né? Eu vivo, assim, sempre tentando crescer. Eu nunca fico estagnada, assim. Eu acho que isso que me alimenta, assim. Tá sempre sonhando, não só sonhando no campo, né? Parado, só sonhando aqui parada, mas colocando em prática. Eu acho que isso é importante a gente falar também, né? O pessoal vai chegando essa reta final de ano, coloca, né, perspectivas para o próximo ano, e aí colocam aquilo que a gente estava falando, né? De metas, e ok, é necessário, mas e aí? Como que eu vou executar isso aqui? Não é só ficar no planeta, no mundo das ideias, Exato. Né? Então, vamos começar a pensar como executar essa sua listinha aí do próximo ano. Muita gente fala, né? Eu quero ser mais ativa, eu quero sair desse estilo de vida sedentário, eu quero praticar yoga. E aí? O que eu tô fazendo para isso? Exatamente. O que você tá fazendo? Vou esperar só dia 1º de janeiro para fazer isso? Não precisa, né? Já dá para começar a fazer o movimento agora. Né? E quando começar o ano, você já deu início. Então, assim, tem isso. Você é responsável pela sua mudança. Você pode ter pessoas que te apoiam. Mas, às vezes, inclusive, as pessoas que não te apoiam são aquelas que vão fazer você fazer. É o estímulo que você precisa. É o estímulo que você precisa. Você não vai conseguir. Não pode falar isso pra mim, Dani, juro. Você não vai... Eu falo assim, não, agora eu vou. A gente tem isso em comum. Como é que é? Não, peraí. Você tem que ter um bom argumento pra falar que eu não vou conseguir isso. Eu vou falar que você está errado, entendeu? Ou errada. Ou enfim. Quer me ver fazendo e dizer que eu não vou conseguir. Então, é isso. A gente tá quase chegando no finalzinho. Aí eu vou pedir, assim, pra você, antes da gente ir na reta final... Não, vou inverter então, gente. Tô agora aqui improvisando, hein? Que, nossa, aqui é bem à vontade, né? Um bate-papo sempre tem um roteirinho que a gente faz aqui. Mas, primeiro, eu queria saber, assim, uma curiosidade da Adriana, que só as pessoas muito próximas de vocês, assim, uma mania, um cacuete, sei lá, alguma coisa, uma superstição... que só as pessoas muito próximas que sabem. Porque, por exemplo, a Adriana cozinha bem, ela coloca várias coisas nas mídias sociais dela, umas receitas fit, é bem maneiro. Eu já executei, outro dia eu tava em casa, filmei pra ela, olha, essa batata na airfryer foi um sucesso. A batata lá da airfryer e tal. E, então, assim, algumas coisas você compartilha e acaba que a gente nas mídias sociais compartilha um pouco mais do nosso dia. Mas eu quero saber uma coisa, assim, que é mais dos próximos. Uma coisa assim, que ninguém sabe, por exemplo, que eu desenho bem. Olha, isso eu não sabia. Eu desenho, já pintei. E eu escrevo bem, eu já ganhei até concurso de poesia. Olha só, gente, revelações no meu podcast. Eu escrevo direitinho também. Não, escrever, você sempre escreveu. Eu lembro das suas provas, assim, do seu trabalho de TCC. Escrever, você acha que eu vou ter trabalho com ela no mestrado, gente? Escrever, ela escreve muito bem, mas essa parte da poesia eu não sabia. Não sabia. Eu escrevo... Eu gosto muito de escrever poesia e eu desenho bem, já pintei. Agora não tenho tanto tempo para pintar, mas é engraçado que a minha filha gosta muito de pintar e aí até meu marido fala, ele fala assim, não, mas você pinta bem também, né? Que massa! Eu gosto de pintar e eu gosto muito de cheiros. Então eu tenho um montão de vidro com aqueles sprays de floral, de não sei o quê. Que eu adoro cheiro, adoro trabalhar com cheiros. Eu sempre... uma coisa que também ninguém sabe, obviamente, só meu marido sabe, ou as minhas filhas, talvez. Que eu, todo dia antes de dormir, eu boto spray de floral no meu quarto inteiro. Eu boto um monte de spray e só vou dormir com o quarto cheio de cheirinho. Mas eu fico com os óleozinhos essenciais ali no difusor. E aí, dependendo do dia, eu coloco um, né? Então, mais ou menos essa questão mesmo, Adoro cheiros. Ai, olha só, gente, eu queria umzinho, ela já revelou um monte, surpreendente. Obrigada por compartilhar. Aí tem outra coisa também. Opa! Opa, agora abriu a caixa de Pandora. Eu sou daquelas pessoas que não fecha a porta pra nada, eu saio, eu durmo com a porta aberta, eu tomo banho, eu faço tudo, meu marido vem atrás de mim, fecha a porta. Fecha a porta. Só quem mora comigo sabe disso agora. É muito bom. É muito bom. Com as portas abertas. Eu também sou parecida com você. Tá tudo sempre janela, aberta, janela, tudo aberto. Falei assim, gente, não. Eles não quer ver, fecha o olho. Né? O jardineiro chegou, fecha a porta, pelo amor de Deus. Não, o jardineiro já fecha a porta. Perfeito.
Perfeito. Aí, antes da gente encerrar aqui, eu queria primeiro que você deixasse uma mensagem final. Eu acho que tem uma responsabilidade grande aí, né? Porque a gente, além de estar fechando o programa, eu acho que você falou de metas, desafios, então, e projetos. Então, esse ano eu comecei esse projeto que foi desafiador para mim, que foi o podcast, né, com Dani Mello. Sucesso, gente. Olha, eu adoro esses podcasts, são maravilhosos. Olha só, já começou com sucesso. E aí, encerrando o ciclo de 2023 com você aqui, né? Então, nada mais especial nesse momento para a gente estar fechando isso. E a gente já pertinho do final do ano. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui assistindo a gente. Uma mensagem sua, da Adriana. Sigam nas redes sociais, tá? Então, tem a Adriana Camargo Yoga. Mas eu queria que você falasse assim, um pouquinho do que você acredita, do que você projeta. É só a mensagem final aí. Uma mensagem final para as pessoas? Para as pessoas aqui que estão assistindo a gente. A mensagem que eu digo, a mensagem final minha para vocês é: vocês conseguem tudo o que vocês quiserem. Tudo. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Traça seu caminho. Planeja, para não ficar patinando no mesmo lugar. Planeja o objetivo que você quer alcançar. Você vai conseguir. Se você ainda não conseguiu, é porque você ainda não tentou o suficiente. E acredite no seu potencial. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Ouça a sua voz interior, respira fundo, porque respirar funciona, né? Respira, faça o seu mantra positivo de autoconfiança, de prosperidade, de tudo isso, porque nada nesse universo tem mais força do que a sua autoconfiança e do seu poder de mudança do que você quer. Ninguém tem essa capacidade, só você tem. Então, acredite em você, vá em frente, muda o que tem que mudar e viva a sua vida, porque depois de morrer, ninguém vive mais. Então, aproveita para viver, que essa é uma oportunidade maravilhosa de ser você. Namastê. E aí, assim, o pessoal sabe que eu sempre faço uma brincadeira final, mas antes de fazer essa brincadeirinha final, eu queria que você fizesse aqui, assim, só pra gente finalizar, o seu mantrazinho de respiração final. Vamos rezar aqui um pouquinho? Vamos. Namastê é meu Deus interior, saúda o seu Deus interior. É a minha essência, saúda a sua essência. Então, assim, é a saudação mais profunda que você pode fazer para uma pessoa, é falar o namastê, que é assim, a sua essência divina, a parte de Deus que existe em você, está saudando a parte divina da outra pessoa. Então, é uma saudação bem profunda. Vai fazer o quê? O Shanti, Om? Vamos fazer. Shanti é paz e Om é o som que dizem que foi o som do Big Bang, né? De quando surgiu o universo. Então, é pedindo paz para o universo. E no final, um namastê. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Abrindo o peito, abrindo o coração, né? Ó, gira os ombros para trás, abre o peito, abre o coração. Coragem, né? Esse chakra nosso que fica fechado. Isso aqui, ó, é medo, é você se cobrindo, é você sem coragem, é você se diminuindo dentro de você. Isso aqui trabalha a sua coragem, ó. A sua consciência de que você pode. Por que só assim, né? Claro. Você vê em filme, você vê às vezes as pessoas quando vão encarar uma adversidade, o que elas fazem? Elas batem no peito. Por quê? Porque é aqui que está a nossa coragem. Então, elas estão ativando esse chakra, ativando a capacidade delas de lutar. Mas lutar não é brigar, é lutar pelo que você quer, pelo que você almeja, pela sua força, né? Para se colocar. Então, bater aqui ativa esse chakra. Pode bater para ativar quando estiver se sentindo meio sem coragem. E levantar o braço também. Todo mundo que vence, que ganha, que tudo. Por isso que aqui, né, na saudação ao sol, exatamente, na saudação ao sol, a gente começa como? Já elevando o braço. Isso aqui já traz para o seu corpo, para o seu cérebro, uma sensação de vitória e de positividade. Então, você já começa abrindo o peito, abrindo o coração e elevando o braço. Então, dadas essas mensagens, vamos lá, unindo as mãos de peito aberto, com coragem de se posicionar e de ser você, porque é muito bom ser a gente. Vamos lá. Mãos unidas em Anjali Mudra, o símbolo da paz, em frente ao coração. Vamos entoar juntos o Om, Shanti Shanti Om, pedindo paz, Shanti,
para todo o universo e agradecendo por esse momento, pelo nosso caminho em direção à luz. Que haja sempre paz dentro de mim, que haja sempre paz dentro de você, que haja sempre união entre nós e que o nosso espírito seja sempre luminoso. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê. Valeu. Ai, que lindo. Prontinho. Om Shanti. Om Shanti. Feliz novo ciclo para todo mundo. Feliz 2024. Feliz vida. Feliz novo ciclo de romper com o que você não quer mais e trabalhar no que você quer. De força. Feliz novo ciclo. E aí, pra gente encerrar podcast com a Dani É uma alegria. É uma alegria, é uma vitória, é uma sensação de pertencimento, de troca. É uma felicidade. Namastê. Prontinho. Podcast com a Dani é uma felicidade. Namastê. Gente, feliz 2024. Até o ano que vem. Até. Beijo. Tudo de lindo para vocês. E namastê. Namastê.